E a gente volta a falar agora da crise no Rio Grande do Norte. As condições dos presídios deflagraram a onda de violência que há 8 dias vem sendo promovida por facções criminosas. Não é a primeira vez que há mobilização violenta de detentos a partir de protestos contra o sistema prisional brasileiro. Para falar sobre o tema, recebemos aqui no estúdio o especialista em administração pública, Ricardo Rous. Ricardo, em primeiro lugar, bem-vindo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Brown. Um prazer poder participar aqui do Fast News. Sempre que precisar, estou à disposição. Ô, Ricardo, o que é que explica, né, formalmente essa é a reclamação, né, dos detentos, né, afirmam que isso é resultado das más condições carcerárias. É isso mesmo? Nesse caso, você que está acompanhando de perto essa questão, ou tem mais fatores por trás disso? O que nos diz, Ricardo? Olha, Brown, na verdade existem vários fatores, né? O Brasil precisa fazer uma reforma bem mais aprofundada do sistema penitenciário. Existem vários pontos que nós devemos discutir. Eu acho que não contribui com esse debate quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi ao Rio Grande do Norte, ele acena, ao meu ver, no sentido dos manifestantes, dos presidiários, de quem está rebelando, de quem está tirando a liberdade do povo do Rio Grande do Norte e atrapalhando toda aquela economia. Ele acena no sentido de fazer melhorias no sistema prisional local e não com uma reforma mais aprofundada do sistema penitenciário. Cristiano Vilela, sua pergunta, Vilela. Ricardo, boa noite, satisfação falar com você. Estamos realmente vivendo esse contexto, né, bastante ruim no Rio Grande do Norte, com essa crise envolvendo a área da segurança pública. Agora, não é a primeira vez que vemos episódios como esse. Em passado recente, nós tivemos aí uma série de estados onde ocorreu situação bastante idêntica a essa que está acontecendo agora. Nesse sentido, na sua visão, o que falta para o país? Quer dizer, o governo federal, ele tem como, ele precisa, ele deve apresentar uma política nacional de segurança pública. De que forma ele pode atuar nesse sentido? Olha, eu acho que o governo federal tem várias frentes. No meu ponto de vista, ele tem que apresentar uma reforma do sistema penitenciário, uma coisa mais profunda, porque, como foi dito, inclusive, não é uma exclusividade. Já tivemos problemas assim lá no passado, em São Paulo, tivemos no Rio de Janeiro, tivemos no Ceará, tivemos já no Rio Grande do Norte e agora, novamente, no Rio Grande do Norte. Não é uma falta de conexão política, porque a governadora do Rio Grande do Norte é do PT e o atual governo é do PT. Então, imagina-se que tem aí um trânsito facilitado. Então, o governo tem que apresentar uma reforma de fato profunda para o sistema penitenciário, para evitar que isso aconteça em outros estados, inclusive. Nós temos projetos, inclusive, no Congresso Nacional que foi aprovado na Câmara, um projeto do Senado, inclusive do atual secretário aqui de Segurança Pública, que era deputado, o Derrite, que acaba, por exemplo, com a saidinha de presos. É uma ação. Não é essa ação que vai resolver o problema, mas são ações nesse sentido que podem contribuir. De novo, o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, tem que apresentar ao Congresso Nacional uma reforma profunda do sistema penitenciário nacional para evitar, inclusive, que isso aconteça em outros estados. Reforma que, de repente, dê espaço para o preso poder trabalhar, que a gente acabe com a faculdade do crime que existem em alguns presídios no Brasil. A gente sabe que alguns presos entram de baixa periculosidade, lá são envolvidos pelas facções criminosas e acabam saindo dos presídios com PhD em criminalidade. Isso não pode acontecer. O nosso sistema penitenciário está falido e o Estado brasileiro, através do Poder Executivo, tem que apresentar ao Legislativo uma proposta que possa fazer sentido. E falando justamente sobre as soluções, Ricardo, uma das medidas anunciadas pelo governo federal foi liberação de recursos, liberação de dinheiro para o Rio Grande do Norte, para a área de segurança pública do governo do Rio Grande do Norte. Para você, é uma solução acertada? Olha, eu acho que quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai ao Rio Grande do Norte e faz esse aceno, na minha opinião, é uma decisão não tão acertada. Eu vou dizer por quê. Porque isso sinaliza passar a mão naquilo que os criminosos estão pedindo. Ele poderia, por exemplo, pegar os líderes das facções criminosas e isolar em penitenciárias federais, por exemplo, ampliando a força nacional naquele estado, em parceria com o governo estadual, que é, de novo, do PT. A Fátima Bezerra, governadora do estado, é do PT. E ela foi reeleita. O que também é importante dizer que talvez ao longo dos últimos 4 anos que a governadora esteve à frente do estado, faltou ali a articulação de política pública de segurança para que isso não acontecesse. Aconteceu.
E, nesse momento, dar mais dinheiro, que é uma parte do problema. Ampliar o sistema penitenciário é uma parte do problema. Ele tem uma superlotação, mas é muito mais profundo do que isso. Então, eu acho que o ministro está acenando para o lado dos bandidos ao invés de acenar para o lado da população. Ricardo, com relação a esse episódio do Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça, no dia de hoje, ele fez a colocação de que esse caso representaria uma misoginia por conta de se tratar de uma governadora mulher, e tem feito uma série de falas que vem no sentido de tirar o ônus, de tirar o problema do colo da ministra que é do mesmo grupo político, né? Perdão, da governadora que é do mesmo grupo político que o ministro. Como é que você vê esse posicionamento político tergiversando em relação ao problema efetivamente? Olha, acho que você falou tudo, Vilela. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não tem nada para apresentar. Essa é a realidade. Aí ele vai fazer aquilo que alguns membros, inclusive do PT, fazem muito bem, que é jogar para questões como misoginia, sexismo, etc, etc. Não tem absolutamente nada a ver. A governadora do estado do Rio Grande do Norte foi governadora nos últimos 4 anos, ela foi reeleita, e esse não foi um problema que aconteceu agora, esse é um problema que já vem há tempos. O Rio Grande do Norte, lá no passado, teve esse problema. O estado do Ceará, que também era governado pelo PT, teve esse problema. Então, isso é um problema endêmico do sistema prisional brasileiro. Então, ele tem que apresentar uma proposta de reforma do sistema prisional para discussão no Congresso Nacional, e aí sim toda a sociedade ser envolvida nesse processo. Agora, ele dizer que foi misoginia aqui ou ali é tentar tirar o foco, fazer uma cortina de fumaça. Por acaso, eles fazem muito bem isso. Ô, Ricardo, mas essa é uma situação que é um barril de pólvora, é algo que está prestes a explodir, explodiu agora no Rio Grande do Norte, mas é algo a que outros estados e outras unidades da federação têm que prestar atenção, porque podem haver crises semelhantes no futuro. É algo que está sempre ali à beira de explodir e que nesse caso explodiu, mas é uma situação comum a outros estados do país, Ricardo? Olha, Brau, eu acredito que sim. Eu acho que, de novo, o nosso sistema prisional está superlotado. E se não houver uma reforma profunda, uma discussão profunda sobre segurança pública no Brasil, isso pode acontecer a qualquer momento em qualquer outro estado. Ainda mais quando o ministro da Justiça acena para atender o pedido dos presos no Rio Grande do Norte e não tentar tratar. Vamos isolar os líderes desse movimento, vamos colocar em penitenciária, vamos agir de forma rígida. Não, olha, os presos se rebelaram lá, tocaram fogo em ônibus, tiraram a liberdade das pessoas, estão destruindo parte da economia do Rio Grande do Norte, porque o turismo, por exemplo, está sendo fortemente impactado. Aí o ministro vai lá e fala, não, nós vamos destinar um pouco de recurso aqui para que a gente possa ampliar os presídios, para que a gente possa atender parcialmente o que os presos estão solicitando. Isso é um sinal de alerta para todos os outros estados. Os presos em outros estados estão vendo isso e falando, opa, então se a gente se rebelar, se a gente tocar fogo em ônibus aqui, o crime organizado que toma conta de alguns presídios, é possível que venha dinheiro para poder melhorar a nossa qualidade de vida dentro do presídio. Vilela. Ricardo, tem um outro ponto que é importante a gente colocar dentro dessa questão estratégica, é o fato de que o ministro da Justiça, ele está vivendo realmente um período de bastante pressão. Esse fato do Rio Grande do Norte, aliado ao episódio recente agora da mal explicada visita do ministro a uma determinada comunidade no Rio de Janeiro, a determinados posicionamentos que ele teve com relação aos atos do dia 8 de setembro, a pressão com relação ao prazo para o desarmamento que vence agora nos próximos dias e que vem sofrendo pressão no parlamento. Como é que você vê a atuação do ministro da Justiça como um todo? Como é que você vê a capacidade que ele tem de trazer soluções, de dar soluções, ou se ele acabou se tornando um porta-voz do governo e acabou deixando de lado a atuação mais efetiva no âmbito da segurança? Olha, eu acho que sim, ele virou mais um porta-voz do governo do que, de fato, apresentar à nossa sociedade alguma solução para a segurança pública. Esse episódio do Rio de Janeiro aí, inclusive, está rendendo aí, ao invés do ministro explicar e mostrar para a sociedade o que de fato aconteceu, como é que um ministro de Estado vai até uma organização não governamental dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro sem segurança, sem nada, para receber uma demanda, sendo que a gente sabe que a praxe não é bem essa, a maioria das organizações tem que levar essas demandas a Brasília, marcar audiência, entregar isso ao ministro lá, enfim. Ao invés de se explicar, ele foi lá
denunciar deputados, senadores, pedir a cabeça de parlamentares. Então, a gente está vendo que o ministro está reagindo, não tem uma proposta de fato para a nossa sociedade. Isso é muito, muito preocupante, porque o tema de segurança pública é uma preocupação de todos nós brasileiros. Nós temos essa preocupação há um tempo e não estamos vendo saída. Parece que o ministro Flávio Dino é apenas um porta-voz do governo e não tem apresentado nada nesses últimos 81 dias que ele está à frente da pasta da segurança pública no Brasil. Muito bem, recebemos aqui o Ricardo Rous, especialista em administração pública. Muito bom te ouvir, ter você por aqui. Ricardo, obrigado pela presença e uma boa noite. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos.